Olá pessoal, como está? Tudo bom? Como vão todos? Então tá bom, gente. Hoje a gente vai falar aqui nesse vídeo, a gente vai terminar os outros dois vídeos que a gente falou, da primeira parte e a segunda parte, que é o tema quais são os 10 sinais proféticos que confirmam que somos a última geração. A gente falou de 7 sinais, a gente fez até a semana passada. E hoje a gente vai terminar essa terceira parte dessa série de 3 vídeos, que a gente vai falar do 7, do 8, o 9 e o 10, os últimos 3 a gente vai falar. E eu só vou dar um review rapidinho nesse 7, que só para você que está chegando agora aí, que está pegando esse primeiro vídeo, esse último vídeo, né? Que seria o primeiro seu que você está assistindo. Mas depois você entra e vai ver os outros 3 lá, que é muito rico esse trabalho que foi feito, tá? Ele é tudo dentro da Bíblia, não tem nada fora. Tem algumas coisas seculares, mas que faz parte do tema, né? E eu vou dar uma recapitulada rapidinho para a gente entrar nesses 3 pontos, que seria um vídeo aí de uns 30 minutos, tá bom? O primeiro que a gente vai falar, que a gente falou, o primeiro seria o de Daniel, né? O sinal de Daniel, que estaria no primeiro sinal. Está em Daniel, no capítulo 4, que a gente comentou, né? Que a ciência e o conhecimento se multiplicaria nos finais dos tempos e nessa última geração, né? E diz aqui, olha, muitas perguntas que a gente comentou, muitas perguntas que o povo, a população mundial pergunta, né? Quando o mundo vai acabar, e como as escrituras não se calam. Deus nos diz quando, como e onde o mundo que conhecemos se acabará. Quais são as evidências bíblicas de que somos a última geração? Mostramos a seguir 10 sinais bíblicos de que somos a última geração, que verá a volta de Cristo com grande glória descendo nas nuvens. O primeiro ponto, dando uma pincelada, é a explosão do conhecimento. A primeira indicação que confirma que somos a última geração está registrada em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, que diz assim, olha, e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então a gente começa nesse primeiro ponto, que é tremendo. Tudo que a gente vai falar está praticamente baseado em cima desse conhecimento que Daniel falou no capítulo 12, versículo 4, que o conhecimento se multiplicaria, seria uma coisa absurda. Quando ele escreveu isso aqui, há uns 3.000 anos atrás, mais ou menos, 4.000 mais ou menos na era nossa, nunca a pessoa, que conhecimento é esse, que doideira, naquela época era só cavalo, não tinha nada que a gente imagina hoje, de uns anos para cá. Então esse foi o primeiro ponto que a gente falou, de Daniel, que o conhecimento se multiplicaria. Aí do segundo, terceiro até o 7, você vai notando o que foi acontecendo no decorrer desses anos, desses 1.000 anos aí, 2.000, 3.000, 4.000, tá? Que a gente está falando. O segundo ponto, o primeiro se você quiser anotar aí, é a explosão do conhecimento. Daniel capítulo 12, versículo 4. O segundo ponto é a praga no Oriente Médio, que a gente comentou, do profeta Zacarias. Está em Zacarias capítulo 14, versículo 12 a 15. Que Zacarias, ele tem uma revelação e ele não consegue saber como que decifrava aquilo, como existe coisa de doido, coisa de maluco que ele recebeu, né? Ele não entendeu.
ele colocou assim, olha, para definir a visão dele, colocou assim, a praga de Zacarias não é mais um mistério, hoje, não estou falando de hoje, é um armamento atômico. Ele será usado no Oriente Médio. Olha porque eu digo para você aqui, olha, a praga do Oriente. Zacarias teve uma visão e não soube como descrevê-la, chamando-o de os terríveis resultados de uma praga. Foi o nome que ele deu para essa visão dele. Não tem como saber. E diz assim, ó, a praga. Esta praga será enviada a todos os que vierem para lutar contra Jerusalém nos últimos dias. A praga consome a carne do homem, presta atenção, estando ele ainda em pé. Os olhos apodrecem ainda na órbita e a língua se dissolve ainda dentro da boca. Está em Zacarias 14, versículo 12 ao 15. Foi essa revelação que ele teve, que Zacarias teve uma visão, né, que chamou terrível. Aí está escrito aqui, bíblico, esta praga será enviada a todos os que vierem para lutar contra Jerusalém nos últimos dias. A praga consome a carne do homem, estando ela ainda em pé. Os olhos apodrecerão ainda nas órbitas, e a língua se dissolve ainda dentro da boca. Ele recebeu essa palavra de Deus, ele não soube. Ele só escreveu também. Essa profecia dele já se cumpriu também. Eu vou falar por quê. Como que uma língua vai dissolver dentro da boca e o olho vai se apodrecer na órbita do olho? Isso aqui, que Zacarias recebeu há 1000 anos atrás, 2, 3.000 anos atrás, é a bomba atômica. Porque veja bem, olha, essa praga foi um mistério para a geração dos meus pais. Mas então a bomba atômica foi inventada. Presta atenção agora. Uma bomba atômica pode produzir em milésimos de segundo uma temperatura de mais de 1 milhão de graus. É desta forma que os olhos e a língua de um homem se consumirão antes que ele caia, o seu corpo caia no chão. Você me entendeu? Então, isso que Zacarias teve é um armamento atômico, que a bomba atômica que foi, lembra a bomba de Hiroshima? As pessoas morriam ainda em pé, não dá nem tempo de cair, porque ela atinge 1 milhão de graus em milésimos de segundo. Ela atinge uma temperatura de 1 milhão de graus. Então, esse mistério de Zacarias essa profecia já foi cumprida. É a bomba atômica. Não tem outro armamento que faz isso. É a bomba atômica que foi, há uns anos atrás aí, ela foi inventada e já foi até usada uma vez. Então, esse segundo ponto é isso aí. É a praga do Oriente através do profeta Zacarias. E o terceiro, é importantíssimo também, se você for biblicamente, você vai ver. É o renascimento de Israel. Todos os grandes profetas testemunharam que Deus tiraria o povo judeu das sepulturas gentílicas, as nações, e traria a terra de Israel antes da volta do Senhor, antes da volta de Jesus. E dia 15 de maio de 1948, as Nações Unidas reconheceram formalmente o Estado de Israel uma nação. Então esse é o terceiro sinal, que quando Israel virasse nação, viria o fim. Sabe? E a gente pode ver isso em Isaías capítulo 66, versículo 8. Acho que deve estar aqui, ó. O renascimento de Israel não é um acidente histórico. Ele é a mão de Deus no controle da situação, justamente como o profeta de Israel dissera que aconteceria.
Em Isaías, só para vocês verem aqui, em Isaías, olha só em Isaías, o que fala aqui de uma nação. Está aqui, ó. Isaías 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seu filho. Israel virou nação. O profeta Isaías já profetizava lá atrás. Porque se a gente for ver, Israel virou nação num dia. Virou nação. E quando o profeta falou isso, como que pode uma cidade, um estado, tô colocando aqui assim, vira uma nação. Israel era um estado, ela virou nação. E a Bíblia diz que quando Israel saísse da mão gentílica e virasse uma nação, dentro daquela geração, a gente fala em geração porque uma geração, pelos estudos que a gente faz, uns falam que é 40 anos, mas alguns estudos, eu sou dessa linha, são 70 anos. Tem uns que falam que é 40, mas eu, na minha linha de raciocínio, nos meus estudos, é 70 anos uma geração. Então, de 1948 para 2018, para 2019, agora que a gente tem, já deu 70, 71 anos já, sabe? A diferença pouquinho, quer dizer, então, o que a gente está vendo aí, as barbaridades que está vendo, já estamos no começo do fim. Jesus já está descendo aí, sabe? Então, a gente tem que ficar ligado nas profecias que já foram dadas e as que foram cumpridas e as que ainda não foram cumpridas. Tem algumas aqui que ainda não foram cumpridas, mas essa que a gente está vendo foi tudo cumprida. Vamos passar para o ponto 4. Isso é muito importante também. Hoje a gente vê milhares de judeus voltando para Jerusalém, voltando para Israel. De toda a parte do mundo onde eles foram esparramados, tem sinais que eles sabem que é para retornar à nação. Então tem muitos e muitos judeus esparramados por todo o planeta e voltando para Jerusalém. Se você vê os noticiários, acompanhar, quantas milhares de judeus estão voltando para Israel, sabe? Porque eles já sabem que Jesus está às portas aí, está chegando. A gente não sabe se é hoje, amanhã, daqui um mês, 2 meses, 1 ano, 2, mas Jesus está chegando, sabe? Para buscar os seus aí e vai acontecer. E isso aí está escrito lá em Jeremias. Jeremias, no capítulo 23, versículos 7 e 8, diz assim, olha, judeus voltaram para Jeremias declarou, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, arrojado, e habitarão na sua terra. Quer dizer, não vão ser mais aprisionados, nada, não vão ser, que nem aconteceu no Egito. Eles estão voltando para a terra de Israel. Todos os judeus estão voltando. Tem uns que vai voltar, tem uns que não vai, mas a maioria está voltando. Os judeus da terra do norte, Rússia, retornará a Israel em dezenas de milhares, assim como os outros judeus do resto do mundo, através dos noticiários da televisão. Vamos ver isso. Desembarcar no aeroporto de Tel Aviv. Lemos sobre isto em todo tipo, vamos ver isso em todo tipo de jornais. Já estamos vendo, alguns jornais já fazem isso. Mas nós lemos isto primeiramente em Jeremias. Este é outro sinal de que somos a última geração. Então esses 3 que eu falei para vocês aqui, já se cumpriu. Perdão. Já se cumpriu. E o quarto, vamos para o quinto aqui, ó. O quinto é Jerusalém não está mais na mão dos gentios. Está lá em Salmos, capítulo 102, 16. O rei Davi disse, quando o Senhor edificar a Sião, que é Jerusalém, aparecerá na sua glória.
E Israel já está sendo exaltada, virou nação, sabe? Então, o que está falando aqui o profeta aqui, só para você entender, o povo judeu não, isso é importante também, ó, Jerusalém não estará mais sob o controle dos gentios. A profecia bíblica nos informa que Jerusalém não será mais governado pelos gentios na última geração, e realmente não está. O povo judeu não controlava Jerusalém desde o ano 70 depois de Cristo, quando os romanos atacaram a cidade e destruíram o templo, o templo. Desde essa época aí, que foi destruído o templo, que os romanos entrou lá e destruiu, os judeus não controlava, não comandava Israel. Hoje é os judeus que está comandando Israel. E aqui diz, Jesus disse, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpra. Está lá em Lucas 21, 24. E o rei Davi, né, que a gente já viu, quando o Senhor edificar Sião, Jerusalém, aparecerá na sua glória. Jerusalém está sob o controle dos judeus pela primeira vez em 2000 anos. Isso mostra que somos derradeiramente a última geração. Você já notou os pontos que a gente está falando aqui? Que tudo é bíblico, que tudo a gente está vendo na atualidade o que está acontecendo? E o sexto, a comunicação internacional é instantânea. João descreve das duas testemunhas, isso é bíblico também. As duas testemunhas no Apocalipse 11, 3, 7 e 10. Aqui tem Daniel no capítulo 10, no capítulo 12 e 14, né? Que os estudiosos. João descreve as duas testemunhas serão executadas e seus corpos sem vida ficarão por 3 dias e meio nas ruas de Jerusalém, sendo visto por pessoas, tribos, línguas e nações. Por diversas gerações, os estudiosos se perguntam sobre como estas testemunhas poderiam ser vistas por toda a terra ao mesmo tempo. Então chegou a televisão, depois os satélites e a comunicação. E isto não era possível em 1990, há 118 anos atrás. Ninguém imaginava que seria essa explosão de conhecimento que Daniel capítulo 12 falou, da explosão do conhecimento e da ciência. É o que está acontecendo. De 1990 para cá, mudou tudo. Começou a aparecer satélite, começou a aparecer em 100 anos, até 1960 não tinha, acho que televisão. Não tinha televisão. Então, é muito recente as coisas. Você pode ver que é de 70, 80 anos para cá. Na realidade, é de 1960 que a televisão veio, por aí, satélite, essas coisas. Quer dizer, está dando aí 70 anos, 70 e poucos anos. Por isso que a gente fala da última geração, que essa geração está se acabando. E isto não era possível até 1960, que a gente comentou. Isto é possível agora, pois somos a última geração. Você está me entendendo? Então aqui, quando o profeta fala aqui, que dessas duas testemunhas, elas vão ser vistas pela profecia de Daniel. Essa ciência é o que está se cumprindo hoje. Essa ciência de o planeta Terra vai ver essas duas testemunhas. Pelos jornais de televisão, pelos satélites, o mundo. Hoje você pega um celular, você viaja o mundo inteiro dentro dele. É o que vai acontecer com essas duas testemunhas. E há 100, 200, 500, 1000 anos, como que o mundo inteiro vai ver? Todo o povo vai ver na mesma hora, ao vivo. Você está me entendendo? Hoje, as comunicações, satélites, internet, a gente vai ver essas duas testemunhas assim, ó, como se estivesse perto deles. É isso que os profetas na época falaram, como que o mundo inteiro vai ver essas duas testemunhas mortas em Jerusalém? Como assim? Quem vai ver só quem está lá, mas nunca ia imaginar que essa ciência se multiplicaria nos fins dos tempos.
É o que a gente está vendo. E essa tecnologia que Daniel fala, se você vê de 1990 para cá, não é nada. São 100 anos, 100 e poucos anos que começou isso. Na realidade começou de 1950, 40 para cá, 60. Até 1960 não dava para ver essas duas testemunhas. Ninguém falava, é o satélite, é não sei o que vai ver. Não, foi depois de 1961, 62, 62, aí começou a falar de satélite, não sei o que, começou a esparramar isso aí. Hoje é coisa normal, mas naquela época não. Você está me entendendo? Então, isso vai provando que a gente somos a última geração. E o 7, diz aqui, dia de engano. Está em Mateus capítulo 24, versículo 4, 5, e depois dá um pulinho, vai no versículo 24. Os falsos profetas, falsos mestres, os anticristos que vai vir. Então, a gente vai ser perseguido. Dias de engano, Jesus nos divertiu, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora enganariam até os escolhidos. Está em Mateus 24, 4, 5 e o versículo 24. Jesus advertiu que o problema número 1 da Terra nos últimos dias seria fraude. O secularismo é um engano. As teorias filosóficas, filosofias da nova era são uma fraude. Os gurus ambientalistas que dizem que a Terra nada é mais do que o seio da Mãe Terra, estão simplesmente espalhando uma ilusão. A igreja apostata, que tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus, está praticando uma fraude. O engano prolifera. Por isso, somos a última geração. Quer dizer, é o que a gente está vendo hoje. Hoje a coisa está terrível. O que a gente vê de falso profeta, de enganador, de nego sem vergonha, safado na face da terra, pregando uma coisa que não é. Todo mundo, a maioria pensando no próprio umbigo, na própria vida, sabe? Falsos mestres, falso profeta, enganando assim. A mentira deles, eles acreditam tanto que parece uma verdade, o povo está sendo enganado. E a Bíblia diz que até os escolhidos, se não for firme, não for inteligente, não ler e não se instruir, poderiam ser enganados. Hoje nós estamos no auge disso. Você só ligar a internet, você vê o que você vê de líderes aí fazendo arruaça, pegando dinheiro de povo, maltratando o povo, vendendo coisas que não deve, colocando um monte de coisa mundana dentro das igrejas. Tá um nojo. Esse ano mesmo, nesse carnaval, você vê que alguns líderes fizeram aí, colocando palhaçada dentro de igreja, coisas que, sabe, Jesus voltar e ver um troço desse, sabe, esse povo fica tudo. A igreja é um lugar sagrado, um lugar santo. Você tem que ir lá para orar, para ouvir a palavra. E não tem que levar nada do mundo lá dentro, não. Sabe? Então você vê cada coisa que você vê hoje aí. Hoje eu estou falando em março de 1919, que a gente está gravando aqui. Sabe? Então é coisa que você vê hoje aí que muitos líderes aí, aqui nos Estados Unidos, Brasil, você fazendo coisa que você fala, não é possível, não pode ser que estão fazendo isso dentro da igreja, sabe? Então é umas coisas que estão levando até escola de samba dentro de igreja, sabe? Então é uma coisa muito séria que está acontecendo nesses últimos dias, sabe? Então isso confirma que está se fechando, está se funilando a vinda de Deus mesmo, a vinda de Jesus, sabe? É muita nojeira que está dentro do nosso cristianismo aí, que não tá fácil, gente. Então se instrua, compartilhe depois esse vídeo desses três vídeos aí, sabe? É muito importante que você divulgue também aí. E vamos aqui no oitavo para a gente encerrar. O oitavo sinal, fome e pestes.
Isso é gravíssimo. Ó. Algumas potências mundiais são capazes de alimentar o mundo inteiro, mas muitos fazendeiros são pagos para não produzir certas espécies de alimentos, pois do contrário a oferta de produto seria muito grande e consequentemente os preços despencariam no mercado. Vemos todas as noites no noticiário da televisão crianças desnutridas, com barrigas inchadas, olhos esbugalhados e ossos à mostra. Por quê? Jesus disse que nos últimos dias se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores, são princípios do fim. Então você vê que uma coisa está puxando a outra. Desde que a gente começou no primeiro ponto, até isso aqui, está tudo batendo, está tudo concretizando, está tudo uma profecia puxando a outra. Concordâncias, sabe? Tem muita concordância no que a gente está falando aqui, do primeiro ponto até esse 8º ponto. Na realidade, é o que a gente vê que está acontecendo. Em Mateus 24, vamos pegar aqui rapidinho, só para a gente dar uma olhadinha. Mateus 24. Estamos pertinho aqui, Mateus 24. Olha o que diz Mateus 24. Mateus 24, 7 e 8. Mateus 24, 7 e 8. Olha o que diz. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vós hão de entregar para seres atormentados e matá-los e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Eu li o 8 também, só para você ter uma base aqui. Você está me entendendo? Então são coisas que está acontecendo, comprovando que somos a última geração. Depois tem um pedacinho aqui que diz assim, olha. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Está em Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 3. Está escrito lá. É só você ir lá e confirmar. Então isso aqui está falando das pestes, de terremoto. A peste a gente está vendo em todo lugar, fome, então a gente vê crianças com os ossos aparecendo para a África, para o Brasil, para muitos estados, para muitos países. A gente vê a fome e a peste esparramada para o mundo todo. E pelo que fala aqui também, dos governos que poderia alimentar com produtos, é ganância. Hoje a ganância, a avareza está demais, é o dinheiro falar mais alto. Tá vendo? Então isso aqui também está se cumprindo, fome e peste, no 8º sinal. E no 9º sinal são os terremotos. Está em Mateus 24, 7 e 8 e Daniel... Não, perdão, estamos no 9, perdão. Terremoto, está em Êxodo 19, 18, Mateus 28, 21 e Mateus 27, 51. Deus usa o terremoto para chamar a nossa atenção. Olha só, Deus usa os terremotos para se comunicar com os surdos espirituais. A Bíblia registra pelo menos 33 exemplos de que Deus usou um terremoto para chamar a atenção do ser humano. A terra tremeu no Monte Sinai quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Está em Êxodo 19, 18. Deus usou um terremoto em Jerusalém, durante a crucificação de Cristo,
para separar em dois, de cima para baixo, o véu do templo. Está em Mateus 27:51. Fez o uso do terremoto na ressurreição para rolar a pedra da tumba emprestada, não para que Jesus saísse, mas para que nós entrássemos para ver, sabe? É coisa espiritual. A porta foi aberta para a ressurreição de Cristo, para hoje a gente crer nele como um vivo e não morto, que muitas pessoas pensam que ele está morto. Para que nós entrássemos, está em Mateus 28:2. Os contrastes, tremores de terra, são a voz de Deus falando através da natureza, para nos lembrar que somos a última geração. Hoje a gente vê terremoto aí no mundo inteiro. Terremoto que vem para destruir tudo, derrubar cidades, sabe? Maremotos, sabe? Entrando dentro da cidade, entrando dentro da praia, levando todo mundo. Então a gente vê muito disso aí nesses finais. Agora é muito terremoto que a gente vê. Tem muito terremoto que destrói a cidade inteira, destrói países. Então é isso aqui que Cristo fazia no Antigo Testamento e faz até hoje, para mexer com a gente, para saber. Então isso são tudo pontos para a gente saber que somos essa geração, a última geração, sabe? Porque o que está escrito aqui é o que está acontecendo, ou que já aconteceu alguns anos atrás, e o que está acontecendo na realidade. Hoje esse terremoto, essa fome, a gente vê, faz tempo que acontece isso, mas agora você vê muito mais por causa da internet, que divulga muita coisa pra gente, os satélites, essas coisas todas, né? Enfim, esse ponto 9 é para confirmar os outros pontos. E o 10 aqui, ele é muito rico também, olha. O 10, ó, como nos dias de Noé, Jesus disse no livro de Mateus, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Está em Mateus 24, 36 e 37. Que características marcaram nos dias de Noé? Gênesis nos conta que a maldade do ser humano era muito grande sobre a terra e que toda a indignação dos pensamentos de seu coração só era má, continuamente. Está em Gênesis 5 e 6. Agora tem um ponto aqui, ó. Se você abrir o jornal pela manhã, perderá o apetite lendo sobre assassinatos, abuso infantil, estupro, sequestro, assaltos, abusos de cônjuge, corrupção no governo, tráfico de drogas, pornografia, homossexualismo, sexualidade, adultério e fornicação. Esta geração é semelhante à de Noé, com seus pensamentos continuamente maus. É por isso que somos a última geração. Sabe? Então o que aconteceu na época de Noé está acontecendo hoje. Tudo. Não tem o que tirar. E o que Deus fez? Salvou Noé e mais 7 pessoas. Acabou com a face da terra. E hoje, essas águas do dilúvio, é essas que estão na terra. Porque a água subiu tanto que cobriu praticamente todas as montanhas da face da terra. Acima das montanhas. Se eu não me engano, foi 7 metros ou 70 metros acima da maior montanha. O dilúvio foi uma coisa estrondorosa, sabe? Cobriu totalmente a terra. Então, eu creio, assim, nos estudos que a gente fez, que essas águas, quando baixaram, ficou esses rios, mar, tal, essas coisas, ficaram na terra, tá? Porque a terra ficou, praticamente a terra ficou sem forma. Isso é falado lá em Gênesis, né? Que a terra era sem forma e vazia. Mas na realidade, a terra não era sem forma e vazia. Ela estava vazia, sabe? Mas ela não era sem forma. Deus não faz nada sem forma. Tudo tem uma forma, tem um formato. Então, essa palavra, a terra era sem forma e vazia? Não. Hoje pode até ser que ela seja, porque
você vê que tem, né? Tem montanhas que as pedras rolou para todo lado. Hoje você vê essas montanhas de pedra uma em cima da outra. Nos estudos que a gente fez de teologia, são as pedras do dilúvio. Você vai em certas cidades aí, eu conheço uma cidade lá no Brasil que é Atibaia, Itatiba, é coisa de louco. Você passa pelas pedras, você vê, tem outra cidade no Brasil que é muito mais, mas ali eu lembro dali, né? Eu sou lá do estado de São Paulo. E você vê umas pedras assim, umas montanhas, pura pedra assim. Você olha aqui na América mesmo, você vai nos lugares, você vê no meio daquelas árvores, mas pedras gigantescas no meio das árvores, que lá rolou tudo, quer dizer, então você for pensar, voltar a sua mente a 1000 anos atrás, 2, 3, 4 mil anos atrás, você fala, uau, aconteceu mesmo, isso é real a coisa, sabe? Então tudo que a gente falou aqui é bíblico. E quando a gente lê aqui em jornais, em todo lugar que a gente pega em televisão, quando você liga em jornal, seja onde que for, você vai ver isso aqui, olha. Pornografia, tráfico de droga, corrupção no governo, que a gente, pelo amor de Deus, o que tem de corrupção, sabe? É coisa tremenda. Assaltos, abuso de cônjuge, sequestro, estupro infantil, tem de tudo hoje. Então hoje é o que tinha na época de Noé, tem hoje. Então não tem muito o que tirar. E por isso que Jesus diz aqui, né? Que se acabará como nos tempos de Noé. Então por isso que todos esses pontos aqui mostra pra gente que somos a última geração. Espero que vocês gostaram desse estudo, sabe? Alguma dúvida que vocês tiverem, deixa aí um comentário no canal. E é importante, deixa um joinha, sabe? Põe um joinha e um like aí no canal aí, sabe? Compartilha esses vídeos, sabe? Tem outros que a gente colocou. Como posso saber se uma profecia, uma palavra profética é verdadeira ou falsa? Tem, eu acho que 2 ou 3 vídeos também, pequenos. É muito importante. Esse aqui é o último que a gente está fazendo assim, dessa série, né? Quais são os 10 sinais proféticos que confirmam que somos a última geração. Então aqui tem 10 sinais. Lê um por um depois com calma, pega os 3 vídeos, você vai ver. Se tiver alguma dúvida, entra em contato com a gente. Se tem alguma dúvida, quer mais alguma explicação, a gente dá para você também. Mas aqui é uma base para você saber o que cumpriu, o que não cumpriu, o que está acontecendo, sabe? Isso é muito importante você saber. Eu creio que bom que te ajudou em alguma coisa aí. E vamos fazer um novo vídeo. A gente vai fazer a semana que vem, tem mais um vídeo aí. E é um vídeo diferente. Diferente de um que eu postei, que houve muita polêmica nele, mas é a realidade. O que é o inferno e aonde ele é, sabe? E tem uma que a gente vai fazer, que o que é o céu e aonde ele fica. Muito bacana também, só para você ter uma noção. Mas enfim, acabando esse trabalho aqui, se inscreva. Você que não se inscreveu no canal, é muito importante você se inscrever no canal. Se inscreve no canal, tem o sininho, clica no sininho ali, para você receber as notificações. Quando a gente coloca um vídeo, você recebe a notificação, sabe? Compartilhe, isso é muito importante. Por que eu falo que é importante você se inscrever no canal? Porque para a palavra de Deus, para o reino de Deus, tem um crescimento, sabe? Você faz parte disso, sabe? Vamos crescer essa página aí para ela ficar forte. E você é muito importante no canal. Você pensa que não, você é muito importante, você é muito valioso no canal. Porque o crescimento dele depende de você. De você estar aí também, compartilhando, dando joinha, sabe? O YouTube vê essas coisas. Então é muito importante para o canal crescer também, né? E o evangelho crescendo aí, tá bom? Que você não importa a religião que você seja. Se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, não importa. Estamos falando da palavra de Deus aqui, uma palavra de orientação, tá bom? E eu espero você no próximo vídeo, então. Fique com Deus, Deus abençoe, até a próxima, tá bom? Uma boa noite para vocês, tchau.